Hoje a gente veio na Casa dos Répteis para conhecer as serpentes que estão aqui no Parque Arruda Câmara. E olha só, esse aqui é o Barruan. O Barruan é uma Piton albina que está aqui no parque já tem uns anos. E olha só, veio da Índia. Quer conhecer um pouquinho da história do Barruan? Vem comigo conhecer ele e conhecer todas as outras serpentes que a gente tem aqui. Bora? Vem! Dá um pouquinho de medo? Dá, no começo. Depois que você vê que é um animal acostumado com o contato com o ser humano e tudo mais, você fica um pouco menos receoso. Mas o receio sempre tem que haver, porque afinal de contas a gente está falando de um animal que originalmente é selvagem. Então, a gente precisa tomar todo o cuidado do mundo. Eu não faria isso se eu não tivesse em volta de mim os técnicos da Bica garantindo a segurança desse momento. Tiago, há quanto tempo que a gente tem esse serpentário disponível para o povo aqui de João Pessoa? Então, esse é um ambiente, né, que a gente montou para ser agradável para a população e seguro. Então a gente está com esse recinto há mais de 13 anos, né, aqui funcionando dentro do parque, e a gente percebe que as pessoas têm uma atratividade maior, se sentem, muita gente tem receio, mas quando entra que percebe que é de vidro, se sente mais seguro. Que é tudo protegido, tudo seguro e seguro para os animais também, né? Exatamente. A gente tem aqui dentro do parque vários tipos de ambientes. Vocês vão ver que é de acordo com a necessidade do animal. Então, quem faz o recinto, essa parte que a gente chama de recintagem, é a necessidade do indivíduo. A gente tem serpentes aqui que são arborícolas, a gente tem serpentes que são terrestres, a gente tem serpente fossorial e tem serpentes aquáticas, como o caso da sucuri, né, que é esse animal belíssimo que a gente tem aqui. Que é logo quando a gente chega, é a que recebe o pessoal. É uma cobra, é uma serpente, uma cobra? Qual a diferença? Então, ela é uma serpente. Ela é uma serpente do grupo dos boídeos. As serpentes, elas se dividem em vários grupos. A gente tem viperídeos, que são aquelas víboras, né? A cascavel, jararaca. A gente tem as cobras, são a cobra coral, a mamba, a naja. Esses são grupos de cobras. A gente tem os boídeos, que são as serpentes maiores, que têm muita força muscular, como a jiboia, como a sucuri. E tem os pitonídeos também, que são animais exóticos que a gente não tem tantos aqui no Brasil. Então, cobra é uma raça, um tipo de serpente? É uma subdivisão. Não existe raça, elas são espécies, gêneros. A gente não tem raça, né? Raça é uma coisa muito... A gente que pega os animais domésticos e modifica até criar raça. Entendi. Então, por exemplo, lobos são os antigos cachorros, digamos assim. E aí, depois que a gente cria o cachorro, a gente começa a modificar. Aí a gente começa a subdividir. Raça. O que a gente chega até subespécie. A gente tem alguns animais como jiboia, que a gente tem uma boa constrictor. É uma subespécie. Mas raça a gente não chega a ter. Então, na verdade, são gêneros bem diferentes uns dos outros. É porque, como a gente tem aquela visão, não tem braço, não tem perna, elas acabam sendo muito semelhantes. Mas, na verdade, quando você olha... Tem muita diferença. Tem muita diferença comportamental, alimentar, do ponto de vista de ambiente mesmo, se o animal é noturno, diurno, tudo isso conta. Sucuri, logo quando a gente chega, é ela que está aqui. Quem é essa moça ou moço aqui que está recebendo a gente? Pronto, a primeira curiosidade é que no caso das sucuris, a fêmea ela é muito maior do que o macho. Ele é um animal placentário. Então a sucuri, ela não vai pôr os ovinhos lá, como a gente vê com algumas serpentes, como a gente vê com lagartos ou até aves. No caso da sucuri, ela vai manter a placentinha lá, seus 100 filhotes, por exemplo. Então por isso que a fêmea é muito maior que o macho. A gente está diante aqui de uma fêmea. Esse animal ele veio do zoológico do Piauí, na época da inauguração do serpentário. Então ela já está com a gente aqui há 13 anos. É um animal com comportamento muito tranquilo. Obviamente, se estressar, ela vai tentar se defender, mas geralmente ela aceita muito bem a presença do ser humano. Aqui no parque ela é adaptada à dieta, né? Então um animal desse porte, a gente já teria o consumo de animais maiores, como capivaras, por exemplo. Mas aqui no parque ela se alimenta de coelho pré-abatido. Ou seja, é um animal que está sob controle aqui, com esse vidro no meio, ela está protegida, quem está aqui do lado de fora está protegido e o pessoal, a criançada principalmente, pode se divertir tranquilamente aqui. É só respeitar o espaço dela. Exatamente, o espaço é feito para essa forma. A ideia desse espaço é que a gente tenha um ambiente seguro para o animal e que desmistifique muita coisa com relação às serpentes. A gente sabe que existe uma mistificação, um preconceito muito grande com esses animais que tem um papel fundamental na natureza. Tem um papel de equilíbrio, tem um papel de diminuir possíveis agentes nocivos a gente, como, por exemplo, roedores que podem transmitir doença. Então ela faz o controle de praga também.
Ou seja, um animal importante para o nosso convívio. Como todos os animais, né? Se a gente for parar para ver. Com certeza. O que a gente trabalha aqui, obviamente, não é ver um animal e manipular. Então, você vê um animal, você respeita esse animal. Se o animal está dentro da sua casa, você liga para a polícia, liga para o corpo de bombeiros, para o IBAMA, para os órgãos competentes para fazer o resgate. A gente não está querendo aqui dizer que as serpentes não oferecem risco, porque de fato elas podem picar, elas podem se defender. Ela não ataca, mas ela pode se defender. Então, há uma conduta correta a se fazer. Você não vai matar o animal, você vai chamar a polícia, você vai chamar o bombeiro e eles estão capacitados a fazer esse resgate com dignidade para o animal e com proteção para a sua família. O alerta que a gente faz é, se você começa a ter uma incidência muito grande de serpente na sua casa, o seu problema maior não é serpente, é roedor. Porque as serpentes, elas não vão à sua casa a troco de nada. A serpente vai à sua casa vão procurar alimento, buscar comida. Então, se você não faz um bom descarte do seu lixo, se você não faz uma boa higienização da sua casa, você vai atrair roedores, você vai atrair outros animais sinantrópicos e as serpentes vão atrás desses animais. Então, a serpente ali não está como culpada, ela está como vítima da situação também, tanto quanto a gente. A sucuri é perigosa em ambiente natural? Na natureza, ela é um animal perigoso para o ser humano? É muito difícil o relato direto da ação da sucuri com o ser humano. Existem alguns relatos indígenas de sucuri que engoliam o ser humano, mas é pontual. Geralmente as sucuris são animais que se alimentam de anfíbios, répteis, outros animais mamíferos que vão ali quadrúpedes tomar água. Ela é um animal que ela ataca, ela se sente mais à vontade quando ela está dentro d'água. Então, quando acontece um acidente com a sucuri, geralmente é a gente invadindo a área dela. Por ser um animal aquático, ela é tão grande que ela teve que se adaptar ao ambiente aquático para conseguir ter desenvoltura, né? E quando ela está dentro d'água, de fato, é um ambiente que ela está mais protegida, mais segura e se sente mais à vontade, inclusive, de entrar num conflito com o ser humano. Então, existe o risco? Claro que existe, mas a tendência natural de uma serpente é fugir do ser humano. Agora eu quero que a gente conheça a serpente que é a mais perigosa que tem aqui, né? Exatamente. Vamos conhecer? Vem com a gente. Você sabia que muitas das serpentes que vivem na Casa dos Répteis no Parque Zoobotânico Arruda Câmara foram resgatadas pela Polícia Federal, pela Polícia Militar ou pelo IBAMA? São animais que não podem ser devolvidos para a natureza, fruto do tráfico ilegal de animais e que precisavam de um lugar para viver. Esse, então, é o animal mais perigoso que tem aqui dentro do serpentário. Exatamente. A jararaca. Por vários fatores, né? Obviamente é um viperídeo, a gente estava fazendo as divisões, né, dos animais, então aqui estão o grupo das víboras, são animais que oferecem acidente, porque tem uma presa inoculadora de peçonha, o risco é de um acidente ofídico de fato, mas principalmente pelo tamanho. A gente espera, quando falam jararaca, as pessoas pensam na cobra maior. Pensam no animal grande, e na verdade são animais pequenos, são animais que acabam entrando dentro de bota, entrando dentro de roupa para buscar abrigo térmico, e aí o acidente acontece. O tamanho é tão pequeno que as pessoas acabam não vendo esse animal, e o acidente acaba ocorrendo com mais facilidade. São animais que têm uma ação neurotóxica, né? O veneno ele vai atuar também no sangue da vítima. Então, ele atuando no sangue, ele pode impedir coagulação, pode estimular a coagulação, dependendo de vários fatores, inclusive ele pode deformar musculaturas. É um animal que oferece um risco grande. A gente tem no Brasil, dentro do próprio SUS, o acolhimento a quem é acidentado, né? Então a gente tem aqui em João Pessoa o Ceatox, que funciona ali na UFPB. Existe um soro antiofídico dela? Existe o soro, a gente chama de soro antibotrópico, né? Ali no Ceatox, na UFPB, qualquer acidente, seja com serpente, escorpião, caranguejeira, tarântula, você pode se direcionar que eles vão estar capacitados a dar o atendimento e suporte. Isso é importante a gente falar para a população, que quando você se acidenta por serpente, seja uma jararaca, uma cascavel, uma coral, há tratamento e o tratamento é gratuito. O que as pessoas precisam é se tratar. Infelizmente, muita gente acaba morrendo por ignorância, porque faz curanderismo, porque viu na internet que se tomasse querosene, se chupasse a ferida, se cortasse. Então, essas coisas não funcionam. O tratamento correto é buscar o soro antiofídico para ser administrado e o soro correto para cada espécie. Então a gente tem, por exemplo, se alguém é picado por jararaca, ela tem que tomar o soro da jararaca. Não adianta tomar o soro da coral, não adianta tomar o soro da cascavel. Muito bem. É uma cobra, como a gente pode ver, pequena e, como você mesmo estava dizendo, se esconde em bota, se esconde no meio de roupa, você não sabe quando ela vai aparecer. Agora, ela é uma cobra que aparece muito no nosso cenário urbano de João Pessoa, por exemplo. A gente encontra muito dela, ela é presente na cidade. Na área de João Pessoa um pouco menos.
A gente tem mais ela quando vai para o interior, para aquelas regiões mais frias ali, como a cidade de Campina Grande, Bananeiras, aquela região ali. Por quê? Ela vem para as residências buscando conforto térmico. E geralmente ela entra nas casas exatamente por regiões muito frias. João Pessoa não tem um clima tão frio assim. Justo. Então o animal ele se abriga na mata. Mas aí a partir do momento que a gente tem uma queda de temperatura muito grande, há uma predisposição maior a esses animais aparecerem dentro da nossa residência. Então é importante, numa hora dessa, que você de repente foi picado, teve contato com uma cobra como essa, procurar o Ceatox. Primeira coisa. Exatamente. No Brasil a gente tem serpentes peçonhentas, sejam as jararacas, as cascavéis, as surucucus, as corais, mas são animais que dão uma margem temporal muito segura para quem é picado. Então a gente tem aí um período que, se você ficar tranquilo, você vai conseguir achar assistência a tempo de tomar o soro correto e conseguir fazer o tratamento da forma mais correta. Muito bem. Para quem está em dúvida aí de como fazer, é o 3216-7045. 3216-7045. Esse é o telefone do Ceatox. Teve contato não só com as cobras, mas também com aranhas peçonhentas, com escorpiões e outros animais que acabam picando, que acabam passando veneno, vai e procure esse telefone. Vamos dar uma olhada em outros animais, outras cobras que a gente pode apresentar para o nosso público. A gente estava falando que tem uma diferença entre a jiboia e a piton, entre a sucuri e a piton, porque elas são de categorias totalmente diferentes. Geralmente a gente imagina que sejam a mesma coisa porque as duas são cobras grandes, que acabam tendo muita força, mas são cobras diferentes. Exatamente, exatamente. Serpentes diferentes. Ainda tem isso, serpentes diferentes. Serpentes diferentes. A jiboia, a sucuri está no grupo dos boídeos, que são os animais que são mais fortes. Esse boi, né, que vem da cultura indígena, né, são as palavras em tupi, eles geralmente são animais maiores. Então, os pitonídeos são animais que têm outras características, como fosseta labial, são animais que vivem em cavernas, são animais que vivem em áreas rochosas, que não acontecem, né? As pitons que a gente vai ver aqui, a piton moluro, são animais que estão na Ásia. Então, são animais que, apesar de serem grandes, a piton cresceu grande, mas para o ambiente terrestre. A sucuri cresceu grande para o ambiente aquático. E a jiboia cresceu grande com uma musculatura gigantesca para um hábito terrestre e fossorial também. Muito bem. Vamos conhecê-las? Vamos lá. Perguntinha para você. Você sabe qual a serpente mais peçonhenta do Brasil? Daqui a pouquinho a gente volta para te contar. Antes do intervalo, eu deixei a pergunta. Você sabe qual é a serpente mais peçonhenta do Brasil? Pois é a cobra coral. Tem um veneno neurotóxico que ataca o sistema nervoso, paralisando a vítima. Apesar da peçonha poderosa, os acidentes com cobras corais são raros, mas perigosíssimos. Ela é uma cobra pequena e tímida, não costuma atacar, preferindo ficar escondida e fugir se for confrontada. No entanto, se for muito incomodada, saca logo os dentinhos e crava na vítima, que pode acabar tendo paralisia muscular progressiva, parada respiratória e até a morte. Olha, ainda bem que existe soro para isso, né? Tiago, você disse que essa aqui é a serpente mais rara que vocês têm aqui dentro do serpentário. Exatamente. Não é a espécie mais rara, né, a jararaca malha de sapo, mas a condição dela a torna o animal mais raro que a gente tem. A bicha que é um animal albino. E a gente procura na literatura mundial, não existe nenhum relato de uma jararaca que seja malha de sapo albina. É o único indivíduo do mundo. Esse é o primeiro que vocês, então, têm uma história. Exatamente. Agora, não é a primeira serpente albina, né? Porque serpentes albinas, no cruzamento, o que você estava me explicando, acaba se tornando uma coisa mais comum. Isso. O albinismo, dentro desse mundo de répteis, acaba se tornando uma questão de colecionadores. Então acontece muito com animais que são domesticados, animais que estão em processo de domesticação, como a corn snake, a king snake, as pitons ball, a piton, própria piton molurus. Então o pessoal acaba pegando gene recessivo com gene recessivo, cruza esses animais e a partir daí ele tem uma linhagem albina. O que não acontece na natureza. Na natureza é extremamente raro a presença do albinismo, exatamente por essa questão logística
de recessividade que o albinismo apresenta. Então, estatisticamente, é muito difícil que apresente um animal albino. E mais que isso, depois que o albino nasce, é muito difícil que ele sobreviva, porque ele se torna um alvo muito fácil do predador. Então, os animais, eles têm as suas características, suas escamas, por exemplo, para conseguir mimetizar com o ambiente, o que a gente chama de camuflagem. E aí, quando o animal vem albino, ele perde essa característica. Ele acaba sendo um alvo muito fácil. E dificilmente você vê um albino chegando à fase adulta. E aqui foi uma rara exceção de fato. E aí a gente tem esse animal que veio da natureza albino, ou seja, justamente uma exceção. Exatamente. Esse animal ele foi capturado em Alagoas. Não se sabe ainda, porque acredita-se inclusive que tem a ação do homem nesse processo. Não se sabe se de fato ele foi retirado ou se ele foi um animal abandonado. Mas o que se sabe é o seguinte, é que a função do zoológico é inclusive dar o abrigo a esses animais. Porque, como eu falei, na natureza ela seria com certeza um alvo fácil. E é isso aí, a gente recebe ela aqui no zoológico, no Parque Zoobotânico. Agora, você está falando justamente sobre esse papel do zoológico, o papel de salvar esses animais que não têm condições de estar na natureza. E esse é o papel de vocês. Exatamente. Quando a gente fala sobre serpentes, por exemplo, especificamente, quais são as serpentes que vêm parar no zoológico? São animais traficados, então aqueles animais, por exemplo, que são de outros países, não dá para você soltar dentro do Brasil. Então, os animais de outros países, os exóticos, né? Então as corns, as kings, as pitons, são animais que eles têm um comportamento muito dócil à presença do ser humano. Então a gente tem salamantas aqui que quando encontra uma pessoa, vai na mão dessa pessoa. Então são animais que foram manipulados pelo ser humano por uma ação ilegal, uma ação errada, deixou o animal manso demais e agora ele não pode voltar para a natureza. São animais que não sabem nem caçar como o animal da natureza saberia. E além de outros animais que são nascidos em cativeiro, como no caso das nossas cascavéis. Muito bem. Vamos dar uma olhada em outras cobras, inclusive na cascavel. Tiago, a gente chega agora no recinto das cascavéis, mas antes da gente falar sobre elas, eu queria falar sobre umas placas que tem aqui ao longo de todo o espaço e que é importantíssimo para a gente respeitar o que está dito nessas placas. Não toque no vidro, não ultrapasse a barreira, fotografe sem flash e mantenha o silêncio, justamente para que esses animais possam estar tranquilos e não se estressar e a gente ainda possa ter contato com eles, né? Exatamente. A visita ao ambiente de répteis em um zoológico ela é peculiar. Então, quem vai ver macaco, vê o macaco pulando, correndo, né, aquela brincadeira dos macacos que eles fazem tão bem. Mas quando a gente vem para o ambiente dos répteis, a gente tem que entender que o hábito é diferente. O comportamento é completamente diferente. Então, são animais que tendem a ficar quietos, são animais que tendem a se esconder. O que eu convido o visitante que vem ao parque é fazer esse exercício, porque isso é divertido também para a criança, achar onde o animal está escondido naquela paisagem. Essa é a parte interessante da gente ver um ambiente de serpentário. Então você chega, já vê a serpente, tudo bem, é muito bonita, mas aquela procurada que a gente dá, quantos tem, onde é que tem mais, será que tem mais um aqui no recinto? Isso aí também é bem interessante. E para garantir que o animal fique exposto, para garantir que o animal fique confortável, uma das formas mais simples que tem é a gente conseguir fazer silêncio. Esses animais eles não têm ouvido externo, então a serpente ela não escuta o barulho. E aí você pode perguntar, mas por que fazer silêncio? Porque elas sentem vibração. E a vibração, quando a gente faz barulho, acaba acontecendo, tanto só no vidro como no solo. E elas sentem isso tudo. Vamos falar da cascavel? Uma das cobras mais reconhecidas do mundo por causa do chocalho e tudo mais, né? Exatamente, um grupo dos viperídeos, um animal que a gente fala, para você ter ideia do quanto uma cascavel evita o confronto com o ser humano, é que é um animal que chegou ao ponto de desenvolver um chocalho para não ter esse confronto. Então, para avisar que ele está ali. Ela tenta alertar. Por quê? Esses animais, o único mecanismo de defesa que ela tem é a peçonha. Se ela gasta a peçonha no ser humano, que está lá mexendo com ela, às vezes atrapalha a caça dela naquele dia, porque ela perdeu a sua única arma de defesa. Então, as serpentes elas tendem a evitar esse conflito. Então, a cascavel, como já bem dito, é um animal que tem um chocalho e é um animal de caatinga. E aí você pode perguntar, mas um animal de caatinga que está aqui agora dentro da Mata Atlântica, já que o Parque Arruda Câmara tem o privilégio de estar dentro do resquício de Mata Atlântica, então, algumas adaptações a gente faz ao recinto, né, para que o animal não sinta a umidade que está do lado de fora. E um grande truque para animais de caatinga, a gente usa areia de gato. Aquela areia de gato que a gente compra no mercado para os nossos animaizinhos de casa. Que absorve a umidade. Eles absorvem a umidade, retém a umidade, deixa o ambiente mais seco para elas.
E aí a gente tem esses animais aqui seguros. Quanto tempo vive uma cascavel? Na natureza, infelizmente, a taxa está diminuindo cada vez mais. Então a gente já tem expectativa de vida de 14, 15 anos. Em cativeiro, até 30 anos esses animais podem chegar, exatamente porque não tem a predação, a alimentação é feita da forma correta, o tratamento preventivo médico, né, para o animal não ter parasita, que é geralmente o que mata uma serpente dessa na natureza. A maior parte desses animais, a maior parte das serpentes que a gente está vendo aqui, está perdendo o habitat natural, está perdendo espaço para muitas vezes o próprio homem avançando, derrubando matas e tudo mais. Exatamente, ela sofre de vários lados, né? Ela sofre com a degradação do ambiente, ela sofre com a presença de máquinas, por exemplo, de devastação. Ela sofre porque quando o homem controla a comida dela, ela também fica com fome. Então, por várias formas, as serpentes acabam diminuindo. E o fator principal, no caso das serpentes, é a agressão humana. Então, com os outros animais, a gente percebe que há uma conscientização aflorando cada vez mais, mas quando a gente fala de serpente, infelizmente, as pessoas ainda têm essa ideia. Era uma cascavel, eu matei. Era uma jararaca, matei. E muitas vezes nem sabe que serpente ele está matando. E às vezes nem é uma serpente peçonhenta, às vezes é um outro tipo, uma caninana ou qualquer outro tipo de animal. Exatamente, isso é importantíssimo a gente falar. Quando você pega uma cascavel, apareceu uma cascavel na sua casa, que nunca aconteça, mas caso aconteça, manter a calma, ficar de olho no animal, porque ela não vai sair correndo tentando picar as pessoas, correndo, rastejando, né, tentando picar as pessoas, mas liga para o órgão competente, porque esse animal pode ser capturado e pode ser destinado, inclusive, a institutos científicos de pesquisa sobre serpentes. E o que as pessoas não sabem é que o antídoto da picada da cascavel, ele é feito com a peçonha da cascavel. O próprio veneno. Exatamente. Então você pega uma cascavel dessa, ligando para alguém responsável, competente como bombeiro, polícia ambiental, eles vão resgatar esse animal ele pode servir de fonte de estudo para tirar aquela peçonha e salvar outras pessoas picadas por cascavéis na região, porque nunca tem só um animal. Matar a cascavel nunca é a solução. Com certeza não é a solução. Você acaba se colocando numa posição de conflito com o animal, e aí sim o animal pode se defender lhe atacando. Então a melhor forma é ligar para o órgão competente e manter o animal sob a supervisão. Sempre alguém olhando de olho de longe, numa distância segura, mas de olho no animal para que ele não fuja também. Muito bem. Agora sim a gente vai ver a Piton. A gente volta com o próximo bloco, mas eu quero te perguntar. Você sabe qual a maior serpente e qual a serpente mais pesada do mundo? Olha, eu vou dar uma dica. São duas serpentes diferentes, hein? Na volta, eu te conto. A gente tá de volta e eu deixei uma perguntinha no ar. Você sabe qual a maior serpente e qual a serpente mais pesada do mundo? Pois é, a maior serpente do mundo é a Piton reticulada. Essa menina linda do sudeste da Ásia pode chegar a mais de 10 metros de comprimento. Grandona, né? Agora, a mais pesada é a nossa amiga brasileira sucuri verde. Ela vive na Amazônia e pode chegar a até 250 quilos. Nossa, ela é bem pesada. E a gente tá de volta e, como eu prometi logo no começo do programa, olha só, a Piton tá aqui. Barruan veio conversar com a gente hoje, né, Thiago? Veio aqui do lado de fora e olha só, fiquem tranquilos, Barruan está bem seguro aqui no colo do Thiago, né, Thiago? Exatamente, é bom a gente falar, né? Esses animais são animais exóticos, infelizmente acabam entrando no Brasil vítimas de tráfico de animal. Então a Barruan foi um animal que ela foi inclusive achada nos Correios. Então alguém mandou esse animal por tráfico através dos Correios e passou no ultrassom e acabou sendo identificado que esse animal estava sendo traficado. Então a Barruan foi apreendida e obviamente esse animal não pode ser devolvido à natureza porque ele não pertence à fauna brasileira. É um animal indiano da região de Sri Lanka, então é um animal que não tinha como ser devolvido. E principalmente por uma condição que a gente estava falando mais cedo, que é um animal albino. Então os animais albinos, eles não podem ser soltos na natureza porque eles não conseguem se camuflar. Eles ficariam um animal muito vulnerável, né? Qualquer pessoa, qualquer caçador conseguiria achar esse animal com muita facilidade. E aí justifica mais uma vez a existência do zoológico para manter esse animal sob cuidados humanos. Ela precisa da alimentação dela, ela passa por triagens frequentemente e é um animal mais sensível a sol, por exemplo. A gente estava conversando antes sobre as diferenças entre sucuri, ela, né, e a jiboia, que são animais, são serpentes grandes, mas são de
categorias diferentes, né? Exatamente. Aqui a gente tem os pitonídeos, né? Que são as pitons. E aí a gente percebe, ó, se você dá uma olhadinha bem próxima à boca dela, no lábio, a gente tem um monte de buraquinho. Esses buraquinhos é a forma mais fácil que tem da gente identificar uma piton, que a gente chama de fosseta labial, ó. A gente tem um monte de buraquinho aqui ao redor da cabeça dela. Os animais que são os viperídeos, que a gente já viu aqui, a jararaca e a cascavel, eles têm uma fosseta loreal. É só um buraquinho, que é extremamente perigoso, um de cada lado, no caso, são dois. É extremamente perigoso porque eles conseguem captar temperatura, variação térmicas até 0,04 graus. E aí, quando uma jararaca ou uma cascavel tá olhando para você, não é que ela sabe que você tá vivo, ela sabe onde é que tá seu coração, por causa do aumento da temperatura no local. Ou seja, ela consegue localizar exatamente o ponto que ela tem que apertar para te eliminar. Exatamente. No caso das pitons, ela consegue perceber, por exemplo, se o animal já veio a óbito ou tá desmaiado, por exemplo. Entendi. Ela é menos precisa nesse sentido. Menos precisa. A fosseta labial é um processo que ainda está evoluindo, né? Um órgão que ainda está em evolução. Muito legal. O barruan é uma fêmea, no caso. A barruan, a gente tem como saber qual a idade dela? Então, isso é uma curiosidade bem interessante. As serpentes, elas, quanto mais come, mais cresce. É diferente dos mamíferos. A gente, quanto mais come, a gente começa a ganhar um pneuzinho, No caso delas, não. Elas vão comendo e elas vão crescendo muito mais. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter a barruan desse tamanho e a gente pode ter um irmão dela, da mesma ninhada, que tem a metade do tamanho ou o dobro, dependendo do quanto ele comeu nessa época. Então, ela, por exemplo, ela se alimenta aqui a cada 2, 3 meses. Então, essa alimentação a cada 2, 3 meses deu à barruan esse crescimento. Ela está no parque há mais de 10 anos. Então é um animal que a gente sabe que já está na fase adulta, já pode reproduzir, mas dizer a idade exata a gente não tem como. Não tem como. Só se você vê o animal impossível. nascendo. E aí a gente está encerrando esse passeio animal de hoje, mostrando justamente a barruan. E para fazer esse convite para você que está em casa, aproveita o Parque da Bica, aproveita o Parque Arruda Câmara, porque aqui a gente tem contato com todos esses animais e muito mais. Olha aqui, a barruan tá aqui junto comigo, justamente para dar tchau para vocês. Esse foi mais um passeio animal. Hoje a gente conheceu a Casa dos Répteis aqui no Parque da Bica. Venham ao Parque da Bica, aproveitem, curtam bastante, passeiem muito e conheçam esses bichinhos que muitas vezes nós não temos aqui no Brasil, mas a gente tem condições de conhecê-los assim, num parque como esse. Até a próxima. Dá tchau, barruan.